pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, é um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Ana Clara Damasio, eu sou doutoranda em Antropologia Social pelo Departamento de Antropologia aqui da Universidade de Brasília e também sou integrante do laboratório Lélia Gonzalez. Para quem não sabe, o laboratório Lélia Gonzalez é um laboratório de ensino de sociologia vinculado ao Instituto de Ciências Sociais da UNB. O laboratório está sob coordenação do professor Marcelo Cigales. Iniciando uma rápida contextualização do que nos levou à elaboração dessa mesa e das que ocorreram ao longo de todo 2023, temos esse ano o marco de 20 anos da Lei 10.639. A Lei 10.639 é uma lei brasileira que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. Também estabelece o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra no calendário escolar. Com a implementação da Lei 10.639, e seus 20 anos, nos vemos imersos nas relações que estão estabelecidas entre sociologia, ensino e relações étnico-raciais. Mas algumas questões emergem. Como efetivamente implementar o debate étnico-racial em sala de aula em um país estruturado a partir de um processo de intensa racialização de seus habitantes e, por vezes, nega o racismo como componente estruturante de toda uma sociedade. Como efetivamente implementar o debate étnico-racial em sala de aula, depois e com a onda fascista, reacionária, que inunda também as salas de aula do nosso cotidiano. Como falar sobre? Por essas e outras, formamos a mesa que hoje está aqui e que o Gediael irá gentilmente nos apresentar e mediar algo mais. Mas não por acaso, todas as pesquisadoras que estão na mesa possuem alguma relação com a música. E essa, como pode ser uma aliada para os debates que fazemos em sala de aula e também fora dela? Por último, mas não menos importante, gostaria de ressaltar a importância do edital Licenciaturas em Ação, que destina-se à valorização de projetos das licenciaturas, como os que estão em curso pelo Laboratório Lélia, e que tornam possível que debates como o de hoje ocorram. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, estamos como Laboratório Lélia Gonzalez UNB, no Instagram como @lab.lélia Gonzalez. E é isso, e também se inscrevam no SIGA para obtenção do certificado. A gente tem um passo a passo na nossa página do Instagram, para quem quiser eu posso passar também depois esse passo a passo por e-mail também, tá bom? É isso, então passa a palavra. Oi, gente, boa tarde. Bom, como a Ana bem apresentou, meu nome é Gediael, sou estudante de Ciências Sociais, Sociologia, estou na habilitação de licenciatura, sou recém-ingresso no Laboratório Lélia Gonzalez, entrei no último edital que teve. E, bom, falando um pouco sobre essa mesa, estou aqui nessa responsabilidade de fazer o meio de campo aqui com esse timaço, que vocês vão conhecer hoje. E já começando os trabalhos, eu gostaria de chamar os convidados, a Jordana Cavalcante, a Mariana Abreu e o Vinícius Chaves, por favor. Bom, então vamos lá. A gente definiu mais ou menos aqui uma ordem prévia, de quem vai começar a falar. E aí a gente começa com a Jordana, já puxando aí o bonde. E apresentando um pouco mais a Jordana, bom, a Jordana é doutoranda em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, mestre em Direito, Estado e Constituição também pela UNB, bacharel em Ciências Sociais e licenciada em Ciências Sociais também pela UNB. Pesquisadora vinculada ao grupo Desigualdades e Crítica no Brasil Contemporâneo e integrante do MARÉ, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Jurídica e Atlântico Negro. Desenvolve pesquisas e trabalhos em torno das temáticas diáspora africana nas Américas, diásporas internas de negríndios no Brasil, fluxos migratórios, parentescos e práticas culturais centro-africanas
nas matrizes culturais brasileiras. Seja bem-vindo. Já começa, né? Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vou colocar o cronômetro aqui, né? Para, enfim, não escapular o tempo dos colegas. Eu também preparei uma apresentação, uma comunicação para vocês, e eu confesso que eu sempre tenho um pouco de dificuldade assim, de concentrar uma fala para um evento específico falando sobre hip hop e rap, porque é isso, né? Uma agenda que ela é bastante ampla e são várias as formas possíveis da gente fazer esse debate. Então, espero que o que eu organizei aqui faça sentido e a gente vai trocando aí ao longo da mesa. Então, seguindo aqui... Ai, gente, peraí, cadê o cronômetro? Primeiro, né, gente, eu gostaria de agradecer, né, ao Laboratório de Ensino e Sociologia Lélia Gonzalez, especialmente a Natália Damasio, pelo convite, né, e em nome dela agradeço e cumprimento todas as pessoas que constroem esse espaço, que é fundamental para o Instituto de Ciências Sociais e para a licenciatura em Sociologia no Brasil. Né? Para mim é uma honra muito grande compor essa mesa com Mariana e com Vinícius e ter a intermediação de Lucas, que é meu primeiro orientando, né? E vou contar para vocês que é um desafio muito bonito orientar esse artista, né? Porque ele é do próprio movimento hip hop. Então essa mesa ela é muito, muito especial, é sempre bom retornar aqui e ter essa sensação de ter um filme passando pela cabeça. Bom, né, para situar vocês, eu me chamo Jordana, nesse momento eu estou estudante do doutorado em Antropologia aqui no DAM, né, eu também sou de Minas, sou do norte de Minas, uma cidade do interior chamada Pirapora. Né, eu estudo na UNB desde 2014, que foi quando eu saí da minha cidade para vir para cá fazer a graduação. E eu acho relevante trazer esses dados, né, porque essa minha trajetória de pesquisa está implicada no território que me constitui e também nos outros territórios que eu habito e transito, né? E pensando nessa mesa, onde a gente vai tratar rap, ciências sociais, também, educação, falar de território e trânsito é dizer do próprio hip hop, né? Que emerge em São Paulo não por uma coisa abstrata, mas por uma confluência de trânsitos que estava acontecendo no Brasil, sobretudo dos fluxos migratórios norte e sul, né? Como a Ana estuda muito bem aí na antropologia também. Então, nesse sentido, né, pensar trânsito, pensar território é interessante, né? Porque, por exemplo, para a gente pensar o hip hop como um fenômeno, sem considerar migrações da América Latina e do Caribe para os Estados Unidos, é tão grosseiro quanto a gente pensar a emergência do hip hop no Brasil, sem pensar no fluxo dessas pessoas dos estados do Norte e Nordeste para São Paulo nos anos 70. Né? Isso porque o hip hop que a gente fala, ele é produto de uma crise. Né? É uma crise econômica, crise do mercado de trabalho, da formação do espaço urbano, da segurança pública, da reorganização do Brasil após a última ditadura nomeada, né? E assim como o samba, ele é produto de trânsitos, confluências e crise. Eu gosto muito de tomar de empréstimo as palavras de uma amiga minha que é pesquisadora aqui na Faculdade de Direito, e é professora do DP, que é Fernanda Lima, né, para dizer que o hip hop ele é uma contracultura que dança em praça de guerra. Né? Então, a gente começa daí. Né? Eu imagino que esse convite para a mesa está muito conectado, né? As minhas pesquisas nas ciências sociais e no direito, sobre o hip hop e sobre o rap. Então, para situar vocês desse lugar que eu falo também, acho importante dizer que desde a graduação, né, eu encontrei nesse lugar, nessa contracultura, nesse movimento, um espaço de impulsionamento do meu desejo pela pesquisa. Né? E eu acredito que está muito ligado a uma conexão que o hip hop faz entre experiência e expressão, né?
Ou seja, ele é um lugar onde o corpo ele não escapa do cotidiano quando se comunica, quando cria, quando elabora, né? E lá na graduação estava preocupado em tratar o hip hop na seara da teoria social, defendendo que ele era uma, né? E o confronto que eu tracei nesses meus trabalhos da graduação, né? E o último foi intitulado Sobrevivendo no Inferno da Democracia no Brasil pós-88, foi entre o campo da teoria e o campo da sociologia da violência, né? Em face ao fenômeno do hip hop. Detidamente era o discurso do rap versus o discurso acadêmico sobre violência e produção de conhecimento. E dentro do hip hop eu escolhi olhar o rap e especificamente o Racionais, né? E aquela foi uma experiência bastante interessante, né? Mas foi no mestrado onde os caminhos daquilo que de alguma maneira eu perseguia, eles se desenharam de formas mais nítidas, né? Isso porque eu abri essa pesquisa, esse movimento a outro campo de experimentação, a partir do próprio rap, né? E me enveredei por caminhos que me diziam mais sobre música, dança, corpo, discurso e comunidade, né? Foi aí que eu comecei a entender mais a materialidade disso que a gente fala recorrentemente e chama de diáspora africana, diáspora negra e afins, né? Foi ali que eu entendi de fato que essas categorias querem dizer, quando elas tratam da música, dos espaços subterrâneos dentro do espaço público, da comunicação, da construção de teoria, dos direitos, da cidadania e do letramento, né? Ou seja, tentar entender a minha própria interlocução, o Racionais, o rap, na pesquisa, me empurrou a observar outros lugares, né? E a revisar e a pensar meu repertório, para entender as dimensões daquilo que eu dizia, formulava e tentava registrar nos textos acadêmicos. E foi nesse movimento que eu entendi que longe de ser algo completamente inédito ou singular, o hip hop e o rap eram exemplos muito cristalinos da nossa capacidade de transformação, mudança de forma e criatividade coletiva, né? E claro, né, gente, esses fatores eles não estão apartados de violência de gênero, de sexualidade, de capacitismo, né? Não se trata de um mar de rosas, né? E como diz o Racionais, aqui tem que ser sem massagem. Isso, na minha perspectiva, olhar para o hip hop e falar, não, isso não é inédito, isso não é singular, mas carrega caracteres de singularidade, isso não furta esse caráter, né, de novidade, e muito menos coloca o rap e o hip hop como um produto imediato de tradições. No meio do caminho, isso diz como essa contracultura não está apartada de comunidades mais amplas e tradições que têm reinventado a música, a tecnologia e a comunicação para criar espaços de letramento, sociabilidade e não raro de direitos também. Na seara da educação, o hip hop, então, com todos os seus elementos, ele é capaz de empurrar a gente também para outras observações, revisões metodológicas, manejos pedagógicos, mais aproximados de uma realidade cotidiana do que a gente imagina, né? Nós, das ciências sociais, a gente tem privilegiado uma faceta cantada, o rap, né? Mas os elementos são outros também. A gente tem DJ, tem o MC, tem o grafite, tem o break, que é a dança, né? E aí no meio disso tem o político, que para mim, né, na minha perspectiva, ele não está apartado do conjunto estético político que torna o hip hop possível, que o realiza, né? E por isso eu não conto como um quinto elemento, como outras pessoas fazem. Ou seja, né, esse hip hop que a gente fala, ele abriga uma confluência, um encontro que é sonoro, letrado, imagético, corporal. E que por isso mesmo permite que várias áreas do conhecimento apropriem esses elementos e explorem na sala de aula, né? Pois a gente pode pensar música, teatro, artes plásticas, repente, escrita e outras atividades que envolvam esses elementos, né? Isso também, de outra maneira, não quer dizer que o break, por exemplo, ele esteja restrito ao teatro e à dança, né? Como o grafite, ele também não é só da ordem das artes plásticas. E a gente, como ciências sociais, a gente sabe muito bem disso, né? Porque a despeito da gente privilegiar a letra, a parte cantada, a nossa sorte é que a gente, como dá pitaco sobre tudo, a gente pode explorar esses elementos na sua própria forma
e travar conversações muito interessantes com os nossos colegas em outras disciplinas, né, em outras áreas. E aí outro grande feito desse campo, dessa contracultura, é essa capacidade de empurrar a gente para a criatividade, né? E isso tudo através de uma amplitude, de uma renovação que ele próprio carrega, né? Das agendas que ele próprio carrega. Porque quando a gente faz esse movimento de trazer o hip hop para dentro da sala de aula, seja aqui, seja no ensino médio, seja onde a gente estiver, a gente abre uma brecha muito interessante para a entrada de um terreno de letramento, num sentido muito amplo, né? De um letramento que vem da rua, dos escombros urbanos, ou de qualquer território situado às margens, né? Que nos diz da cidadania, do acesso à educação, do lazer, da dignidade, direitos humanos, de uma alimentação adequada e inadequada, de moradia, de acesso à luz, de saneamento, de roupa, calçado e outras coisas que formam um grande conjunto de faltas que se tornaram corriqueiras e cotidianas para a gente no Brasil. Né? Eu gosto muito de pensar o hip hop como espaço de letramento. E eu aprendi isso com uma pesquisadora chamada Ana Lúcia Silva Souza, que ela é da Letras. E ela faz um trabalho muito interessante. Apesar de ser da Letras, ela faz um esforço muito grande para construir um trabalho etnográfico, né, lá em São Paulo. E ela, a partir de um acompanhamento de um grupo de rap em São Paulo, ela repara esse grupo e olha como o hip hop é de fato um espaço de letramento, que forma sujeitos e ao mesmo tempo é formado por eles. Né? Isso é muito interessante porque se torna um espaço de ensino, se torna um espaço de pesquisa, se torna um espaço educativo. Né? Esse conjunto de agendas do hip hop, ele existe, né, justamente porque existe uma implicação entre experiência e expressão. Né? E essa implicação, ela nos coloca face a face com aquilo que nós privilegiamos estudar, pesquisar e ensinar, que é a realidade social. Né? Dos sentidos mais amplos aos mais localizados, do social e do político ao antropológico. Né? E aí, para finalizar, eu gostaria de rememorar, mais uma vez, a educação dentro do próprio hip hop. Né? Primeiro que ele é uma contracultura juvenil que nasce às margens da cidade. Né? E a emergência do hip hop no Brasil, nos anos 80, ela atravessa um antes, um durante e um pós-Constituição de 88. Né? Que é quando a educação básica ela se torna universal. Só entendendo. E naquele contexto tem um fator que ele é primordial para a gente travar qualquer estudo de hip hop no Brasil, né, que é a relação entre o movimento hip hop, o movimento negro e, sobretudo, o movimento de mulheres negras com essa contracultura juvenil. Né? A gente vai lembrar que Sueli Carneiro não deixou Mano Brown esquecer, né, de quem politizou o hip hop naquele território de várias confluências, de vários sujeitos, de vários fluxos migratórios. Quem constituiu o hip hop como espaço de letramento, né? Ela é 10, Cidinha da Silva e a própria Sueli e as outras feministas negras que estavam ali, né? Então, esse encontro entre essa contracultura e o movimento social, ele teve na educação uma agenda fundamental. A educação foi um lugar que reuniu movimento e contracultura. Isso fez o hip hop o que o hip hop é hoje, no Brasil. E foi nessa relação, né, portanto, que esses espaços de letramento eles foram constituídos como forma de politização. Né, e isso foi feito por mulheres negras. Do ensino sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre história da África e da diáspora, sobre feminismo negro, porque eles tiveram formação, eles e elas, sobre feminismo negro, e dentro desses espaços tiveram coletivos de mulheres rappers reivindicando o estudo sobre feminismo negro, né? Enfim, e o apoio a iniciativas próprias e autônomas dos jovens rappers, né? Essa composição do hip hop como espaço de letramento, ele é legado da sua relação com a política, né? De quem veio antes, das tradições, e com esses sujeitos que em todas as sociedades, de fato, elas dão fundamento para as comunidades de uma forma mais ampla, que são as mulheres.
E como nós sabemos, né, foram as nossas tradições naquele momento, o hip hop, que cumpriram, por exemplo, a ausência histórica de uma lei que só veio em 2013, que é da 1939. Foi ali que a galera soube o que era a história da diáspora africana no Brasil, o que era a história da África no Brasil. E também por isso que essa mesa e esse debate, esse espaço são tão importantes. Afinal, além de pensar a educação, o ensino e extensão a partir do rap e do hip hop, além de pensar que isso nos empurra para essa reavaliação teórica, epistemológica e, consequentemente, metodológica, enquanto pesquisadores, professores, essa mesa ela carrega uma agenda que é parte da programação de um laboratório de ensino em sociologia com o nome de Lélia Gonzalez. Falar do movimento que ensinou o rap a ser educação é falar de Lélia, que é a nossa tradição por excelência. Ela não foi a primeira, mas foi uma das mais exitosas em colocar a cultura da diáspora negra, cultura que segura o grande guarda-chuva que carrega um monte de práticas, setores e constitui nossa socialização. Foi ela que fez isso de uma maneira muito incidente no momento contemporâneo, de colocar a cultura na esteira das ciências sociais. Ela foi essa pessoa. E se hoje a gente pode sentar aqui e falar de rap e ciências sociais e ter 4 pesquisadores negros falando de rap e ciências sociais, foi graças a Lélia, que nomeia esse laboratório e que desde sempre ensina pra gente e nos lembra de quais maneiras, e a música e a cultura é uma delas, a gente estava desmontando a neurose cultural brasileira. E é isso, gente. Bom, obrigado, Josana, pela enorme contribuição. Eu vou deixar para fazer esse bate-bola com ela, troca de figurinhas no final. Então, sintam-se à vontade também para depois fazer perguntas, enfim, deixar a contribuição de vocês. E aí, já passando para a próxima pessoa, quem vai tomar a vez agora é o Vinícius. E falando um pouquinho dele, o Vinícius ele é formado em Ciências Sociais na Universidade de Brasília, na habilitação em Ciências Sociais, licenciatura e bacharel em Sociologia. Atuou como professor de Sociologia no GAU de Vestibulares, o cursinho popular aqui de Brasília. E atualmente ele é professor substituto na Secretaria de Educação do DF. Recentemente foi aprovado em primeiro lugar na Secretaria de Educação do Goiás para o cargo de professor efetivo de Sociologia no município de Águas Lindas. E em segundo lugar para Sociologia na Secretaria de Educação do Distrito Federal, no concurso para provimento de cargo efetivo. É com você. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito interessante essa iniciativa, até porque a gente sabe que durante a minha graduação, que eu concluí de fato em 2020, na pandemia, a gente sabe que era uma demanda assim, que se tinha em relação à teoria social no Brasil, também no nosso departamento em relação ao ensino de sociologia, e essa aproximação entre arte e sociedade, e obviamente entre hip hop e teoria social. A gente sabe também que muitas pessoas, como no meu caso, estudei a vida toda em escola pública, vim de um bairro periférico, sou da M-Norte. Então, às vezes, o que a sociologia não conseguia me dar como resposta, eu encontrava nas letras de alguns grupos, de alguns cantores, e, obviamente, Racionais foi o mais importante nessa geração, na minha geração, em relação ao rap, porque trouxe para nós, às vezes, uma realidade que, apesar de ser uma realidade da população negra no Brasil, às vezes é uma realidade que não aparenta ser tão evidente aqui no Distrito Federal, na verdade. E aí, quando a gente tem contato com essa visão, por assim dizer, essa teoria, essa análise da realidade colocada numa letra de música, você acha mais acessível, você começa a se entender como sujeito negro no Brasil. Isso é fundamental para a gente compreender também o papel da educação na vida desses indivíduos. Quando eu falo educação, não estou falando só de educação no sentido formal da palavra, mas também nessa educação informal que acontece nesses espaços, nas rodas, nas batalhas de rap, nas rodas, nos eventos culturais, que também é uma forma de você se ler enquanto parte de uma sociedade, me apresentando, eu sou o Vinícius, como o Lucas falou, fui integrante do CISO, não sei se alguém aqui é do CISO, mas foi o primeiro contato que eu tive com a licenciatura de fato, foi o CISO, que era um projeto de extensão que teve uma luta muito grande para que se tornasse de fato um projeto de extensão oficial
dentro do departamento, né, que até então era um projeto de extensão mais como iniciativa dos estudantes. Depois participei do Lélia também, o Marcelo foi meu orientador de TCC, assim como o Stefan também me ajudou muito, né, ele não pôde estar aqui hoje. Mas enfim, são pessoas que me ajudaram muito a entender que dá para você fazer teoria social, dá para você analisar a sociologia de maneira mais próxima com a realidade que você acredita que você vivencia também, né? O meu TCC não foi sobre música, foi na verdade sobre a relação entre sociologia e o PAS da Universidade de Brasília, né? Como que o PAS da Universidade de Brasília dá legitimidade para a sociologia. Eu me aproximei mais da música e sociologia durante o Eneseb, né? Que foi onde eu apresentei uma oficina junto com a Doralice e o Guilherme sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno e como que se poderia ser levado à época, né, como uma eletiva do novo ensino médio, porque a nossa preocupação de fato era como que a gente poderia fazer com que a sociologia ganhasse horas dentro do currículo escolar, mesmo na parte diversificada, né? E à época a nossa principal questão era justamente sobre as eletivas, né? Com toda a questão do novo ensino médio ter sido passado através, posteriormente ao golpe, né, que a Dilma sofreu, e como que isso tudo poderia impactar negativamente a disciplina de sociologia, né? À época a nossa visão era que também continua sendo minha visão atual, né? Que as eletivas e a parte diversificada do currículo acaba sendo de fato um território em disputa ali para você decidir qual disciplina tem mais peso na formação do estudante, né? Enfim, a gente apresentou essa eletiva, essa oficina, na verdade, na Eneseb, foi muito frutífera, e até a Doralice depois, a Doralice hoje em dia também é professora na Secretaria de Educação, e ela oferece uma eletiva só sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, né? Eu não tive essa possibilidade na escola que eu estou atualmente, porque eu não pude escolher as eletivas, né? Mas mesmo assim, eu fiquei com a eletiva de Direitos Humanos, e obviamente eu utilizei muito o álbum para aproximar o diálogo entre direitos humanos e o cotidiano dos estudantes, né? Até porque eu sou professor em uma escola que é na Samambaia, então muito do que o álbum fala, os estudantes já sabem, já vivenciaram, mas falta às vezes aquilo que o Saviani fala, que é você ressignificar a prática social através do conhecimento científico, né? Então, enfim, entrando no que eu preparei para a apresentação, né? Primeiro, ressaltar aqui que o trabalho da Jordana foi muito importante para a nossa oficina, porque à época, né, a gente conversando sobre como que a gente poderia fazer isso, a Gabi pegou e falou pra gente que tinha o trabalho da Jordana que a gente poderia ler, que poderia ajudar na construção da oficina, né? Então, um trabalho excelente, recomendo muito que vocês leiam, sobre como que a Constituição do Brasil de 88 para cá não mudou de fato a vida material de muitos povos, né? E acaba que a questão da cidadania, a questão do acesso aos direitos continuou sendo muito difícil, principalmente para um grupo social que é a negritude no Brasil. Na oficina em si, como que a gente estruturou isso e como que eu levei isso para a sala de aula também? Inicialmente, eu queria fazer um balanço da construção da cidadania no Brasil. Obviamente que o ponto mais importante, no nosso caso, foi justamente a Constituição de 88, porque é onde, de fato, a gente pensa no Brasil mais inclusivo, né? Então, a gente fala da instauração da República no Brasil, a questão do que o José Murilo de Carvalho fala que no Brasil tem uma república, mas não tem cidadão, na verdade. Aí depois a gente falou sobre o Código Penal brasileiro, até o golpe militar, que foi essa suspensão, de fato, dos direitos no Brasil, e também fez a gente repensar qual seria o papel do Estado, né? Até, de fato, a Constituição de 88, que é onde se tem uma esperança muito grande que o Brasil se tornaria um país, um modelo a ser seguido em relação no contato entre Estado e cidadão. Até porque a nossa Constituição de 88, no papel, é uma Constituição muito progressista em relação às anteriores, principalmente a do regime militar. Só que a gente viu, logo após a Constituição de 88, alguns acontecimentos que marcaram a realidade brasileira, que mostram como o acesso aos direitos no Brasil, apesar de estar na Constituição, ele não se materializa para alguns grupos. O mais relevante, na minha perspectiva, é justamente o massacre do Carandiru, que é onde escancara como no Brasil, mesmo numa democracia, por assim dizer, uma democracia e um Estado de Direitos, nós vemos que algumas pessoas no Brasil ainda são descartáveis, como fala o próprio Grupos Racionais. Posteriormente a isso, né, a gente trabalha muito a questão da implementação do modelo neoliberal também, que exime do Estado, muitas das vezes, o combate à desigualdade social. Parece que não é papel do Estado se combater a desigualdade social, e até um pensamento um pouco ingênuo, ou na verdade muito arquitetado, de pensar que a Constituição por si só seria o suficiente para mudar o quadro de desigualdade no Brasil. Como a Jordana já falou, nós temos também fluxos migratórios,
que acabam mudando também o panorama urbano das grandes capitais, principalmente São Paulo. E aí nós temos a importância de levar o álbum para a sala de aula. Na oficina, o primeiro slide que a gente colocou foi justamente qual a importância de levar o álbum Sobrevivendo no Inferno para a sala de aula, tendo em vista que a música em si, ela não é uma atividade fim do processo pedagógico, né? A gente utiliza o álbum como uma forma de se chegar à mudança de comportamento e de pensamento dos estudantes em relação à realidade social. Então, quando a gente pegou o álbum Sobrevivendo no Inferno, é um álbum que, se você for trabalhar na perspectiva das ciências sociais, toda música é passível de ser trabalhada. Então, a gente também teve, durante a oficina, né, que regrar qual música seria mais relevante naquele contexto, né? Na minha eletiva que eu ofertei Direitos Humanos, não, consegui trabalhar o álbum todo, porque eu tenho um semestre para fazer isso, né? Para as ciências sociais, eu acho que é um álbum fundamental, primeiro, pelo contexto sociopolítico. Quando você vai falar sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, você acaba sendo levado a falar sobre a redemocratização, a Assembleia Nacional Constituinte, você acaba sendo levado a falar sobre a importância do diálogo entre o Estado e os movimentos sociais também naquele período. Além disso, nós temos também a mudança na legislação penal e o aumento da violência e criminalidade, como não só a sociologia fala, mas também a geografia fala sobre essa violência urbana que aumenta a partir da década de 90. O impacto cultural do álbum, né? O álbum vendeu cerca de 1,5 milhão de cópias, né, à época. Então, pensando hoje em dia, você pensar, não é tanto, tendo em vista que hoje em dia as plataformas de streaming, né, uma música atinge, sei lá, 100 milhões de views em menos de 6 meses, né? Mas naquela época é um número até assustador se você for parar para pensar que era uma contracultura, como a Jordana falou, que nem todo mundo consumia e nem era bem aceito por todo mundo. Então, ter um diálogo entre o álbum e os conceitos trabalhados nas ciências sociais, eu priorizo trabalhar esse álbum no terceiro ano, né, que é justamente a série que eu estou dando aula esse ano, porque é o conteúdo de sociologia mais próximo da ciência política, né? Só que dá para você trabalhar, obviamente, ao longo dos 3 anos. Por quê? Primeiro, dá para você falar entre a diferença entre Estado de Direitos e Estado de Exceção. Aí você utiliza muito a teoria do George Agamben para falar como que no Brasil a gente tem um Estado de Exceção que ele é praticamente permanente para alguns grupos sociais. Engraçado que a cada semana que nós estávamos pensando na elaboração dessa oficina, a gente se reunia toda terça, né, para discutir sobre a oficina. A cada semana que tinha um caso mais revoltante de racismo no Brasil. Começamos com o caso do músico que foi assassinado, né, passando pela favela com 80 tiros pelo Exército Brasileiro. Posteriormente nós tivemos outros 2 casos que fez com que a gente pensasse como que esse álbum era relevante para trabalhar temas que às vezes são temas muito sensíveis para a maioria da população, mas que poderia ser visto de outra forma por meio da música. Outra questão também que o álbum traz, que é fundamental para a gente pensar a sociologia na educação básica, que é a autoria negra e periférica, como a Jordana bem coloca, que é justamente quem está falando sobre aquele cotidiano, é justamente as pessoas que vivem aquele cotidiano. Que é um pouco diferente da teoria que nós vemos na academia muitas das vezes, né? Quando um indivíduo sai da escola pública e chega na academia, ele traz consigo uma demanda. Por exemplo, o indivíduo não se vê na ementa de um curso, ele não vê a vivência dele exposta ali naquele ementa. Então ele traz uma demanda social que faz com que a academia tenha também que se renovar com o passar do tempo. Isso é importante também, porque há um tempo atrás a academia não considerava algumas teorias, como a teoria de Lélia, como a teoria da Virginia Bicudo, como teorias sociais. E acabava que essas pessoas eram invisibilizadas, né? E quem falava sobre negritude no Brasil, violência no Brasil, eram justamente pessoas que na maioria das vezes não vivenciavam isso de maneira direta, tranquilo? Então vamos lá, a intencionalidade pedagógica do álbum. Porque não adianta você pegar o álbum Sobrevivendo no Inferno, você pegar um filme, você pegar qualquer obra audiovisual que não tenha uma intencionalidade por trás disso. A ideia do álbum na educação básica, na minha perspectiva, é fazer com que os indivíduos consigam de fato fazer quase que um trabalho de campo em relação à sua habitação, né? Por exemplo, da aula na Samambaia. Então, muitas das coisas que o álbum fala, eu pergunto para eles, vocês acham que isso é atual ou não? Ah, professor, é muito atual isso aí, aconteceu semana passada, aconteceu essa semana. Quando eu estava trabalhando nesse álbum ano passado com os estudantes, nós tivemos lá ao redor da escola onde eu trabalho, né, um caso de tentativa de feminicídio, né? E aí a gente estava falando justamente sobre violência, né? Que hoje em dia é um tema que está muito relevante, principalmente em relação à violência escolar, né? Que nós temos vivenciado uma crescente em relação à violência escolar. Só que à época eu lembro que a cada semana que a gente trabalhava o álbum, eu tenho também uma mania de fazer com os estudantes, que é o quê? Antes de começar a aula eu falo, vocês viram alguma notícia relevante nessa semana?
Só que, obviamente, é ensino médio, né? Então você fala, vocês viram alguma notícia relevante? Aí sai a pessoa, a Capivara, o Zé Felipe, a Virgínia, enfim. Aí você vai filtrando, né? Pra dali dar aula, né? Enfim. Você pergunta, onde é que vocês viram isso? Ah, professor, vi na Choquei, vi no Twitter. Então você vai... Só que o que acontece? Quando eu trabalhava isso com eles, né, ano passado, geralmente viu uma notícia relevante, né? Porque também é isso, muitos professores acabam vendo os estudantes como um ser que não tem nada a agregar, né? Na minha prática pedagógica, eu acredito que, na verdade, a prática só se faz possível pela presença do estudante. Então, sempre eu tento ter esse contato entre a vivência deles e a vivência como professor, né? Então, geralmente, eles traziam assuntos relevantes em relação ao álbum que casava muito, ou seja, ficava muito nítido que o álbum ele ainda é muito atual para a realidade brasileira, que é uma pena, porque se a realidade brasileira tivesse mudado, o álbum continuaria sendo um álbum muito relevante de um período que se passou, mas na verdade é um álbum que fala muito sobre o que a gente vive ainda hoje no Brasil. Aí, como eu coloquei aqui, né, o álbum é uma atividade de meio, visto que o objetivo maior é a assimilação dos conhecimentos vivos e concretos relacionados às ciências sociais. O Saviano, ele fala sobre a sua didática de trabalho, né, que ele fala que a gente sai da prática inicial para a prática final. Nesse meio tempo é onde o professor atua, né, para de fato trazer uma problematização, uma instrumentalização. Porque se você for perguntar para um aluno da educação básica, do fundamental do médio, o que é racismo? Eles sabem o que é racismo. O que é violência? Eles sabem o que é violência. Agora, como é que a sociologia ajuda a compreender esse processo de violência e de racismo? O que às vezes para ele parece ser uma simples violência, a gente vê que não, é uma violência orquestrada pelo Estado, uma violência que ela é condicionada pelas condições sociais e políticas do Brasil. Coloquei aqui que o currículo também é um espaço de luta, na minha visão, o currículo escolar, principalmente depois, né, dessa reforma do novo ensino médio também, que é a luta, uma das nossas lutas é justamente para revogar essa reforma, né, que só aprofunda a desigualdade educacional, é justamente compreender o currículo como um currículo não neutro, porque até então muitos educadores pensavam que o currículo era basicamente uma atividade científica, você elaborar o currículo é basicamente uma atividade técnica. A gente vê que hoje em dia que não. Quando você acaba excluindo disciplinas que são relevantes principalmente para trazer uma consciência de classe para o indivíduo, ou você acaba segregando conteúdo, colocando sociologia só no terceiro ano ou só no segundo ano, você está justamente falando explicitamente qual tipo de indivíduo você quer construir. Então essa ideia do novo ensino médio atrelada às eletivas, eu acho que é o ponto fundamental, enquanto não se revoga esse novo ensino médio, para a gente disputar campos de poder contra as disciplinas que estão mais consolidadas. Coloquei aqui a teoria do Agamben, né, entre Estado de Direito e Estado de Exceção, porque eu acho que o ponto inicial para você falar sobre isso, eu acho que seria a teoria do Agamben, porque dá para você entender que o Estado de Exceção não deveria ser o Estado permanente que se tem, como ocorre no Brasil. Depois eu trabalhei um pouco com eles a teoria do Foucault sobre biopolítica, biopoder, porque na verdade o ponto central, na minha perspectiva de trabalhar o álbum no ensino médio, é trabalhar sobre necropolítica, né? Só que como é um conteúdo que para você chegar na necropolítica você tem que entender um pouco sobre biopolítica, sobre estado de exceção e tudo mais. Então eu faço esse caminho com os estudantes também para não ficar um pouco mais difícil. Lembrando que no ensino médio também a gente fala muito sobre teoria política moderna, sobre os contratualistas, sobre qual era o papel do Estado em relação ao cidadão, né? Então a gente sai, por exemplo, da aula que eu dou aula na ordem, né? Quando a gente sai da aula dos contratualistas, os estudantes têm uma visão muito bonita do que seria o Estado, qual seria o papel do Estado, né? Tem um contrato social onde a gente cumpre, o Estado também cumpre e fica todo mundo vivendo de maneira feliz, né? Então quando a gente chega na aula de necropolítica, eles têm uma visão totalmente oposta, né? Aí eu faço até uma brincadeira. Qual a principal diferença na visão de vocês entre o contrato social e a teoria da necropolítica, né? Qual teoria vocês mais concordam? É muito interessante, porque o pessoal do ensino médio, principalmente do terceiro ano, né? Eles querem falar sobre tudo. Só que eles não conseguem, às vezes, ter aquela opinião divergente, né? Então, se o indivíduo falou uma opinião que não é dele, o indivíduo já é execrado na sala, né? Não, aquele ali é isso e aquilo. Então, a gente também tem que lidar com isso nessa mediação pedagógica, né? Só que a gente vê que eles têm uma certa desilusão com o Estado quando a gente fala sobre a teoria da necropolítica. Eles entendem que, de fato, o contrato social na realidade brasileira quase que não serve para entender nada. Aí vamos lá, a teoria do Bembe, né? Ele fala sobre a desconstrução minuciosa da humanidade do outro. Eu acho que isso é importante e por isso que o Racionais é tão fundamental. Porque quando a gente fala sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, a gente vê que a desconstrução da vida biológica do indivíduo, ela ocorre, mas anteriormente a isso tem a desconstrução da vida social, da vida política. O indivíduo não é visto como um cidadão, é visto como um indivíduo fora da sociedade.
você vê que a pessoa não tem acesso aos direitos mais básicos, como educação, a saúde, alimentação. Então toda essa desconstrução da vida civil, da vida política, precede a morte biológica do indivíduo, tranquilo? Então a morte biológica ela é uma consequência da morte civil e da morte política do indivíduo. Coloquei também a questão do enquadramento, né, que eu trabalhei no meu TCC, né? Como que essas avaliações externas elas são fundamentais para dar legitimidade para a disciplina, né, na minha perspectiva. E a teoria da necropolítica, no último subprograma do PAIS, né, no PAIS 3, caíram no total 12 questões sobre a necropolítica. Nós estamos vendo que é um conteúdo que não está só na academia, que traz uma necessidade para a educação básica também se atualizar em relação a essa teoria. A gente estava até tendo uma discussão no começo desse ano, né, com as escolhas das eletivas. Nesse ano, graças a Deus, eu estou pegando a turma de terceiro ano, que não é novo ensino médio, então eu não estou dando aula para o novo ensino médio, né? Eu consegui me livrar esse ano. Aí o que acontece? Tinha uns estudantes lá, os professores, que eles nunca tinham visto a teoria da necropolítica, né, na vida, assim. E aí colocaram na eletiva deles que eles tinham que dar sobre o Fanon e o Mbembe, né? E eles assim, aí você entra também a questão da formação continuada, né? Ao invés deles tentarem, vou me atualizar para dar essa teoria, eles se para mim eu não aprendi isso na graduação, eu não vou ofertar isso. Então também tem uma questão muito grande da revolta dos professores em relação a ofertar conteúdos que às vezes não são conteúdos da formação inicial deles. Nesse caso específico, era uma professora de inglês. Então realmente uma professora de inglês instrumentalizar a teoria do Mbembe e passar para uma sala de aula é muito difícil. Mas, infelizmente, com o novo ensino médio, o professor acaba tendo que ser aquele professor generalista, né? Saber tudo um pouco. Tanto é que ano passado eu estava dando uma eletiva que era de inglês, a importância do inglês no mundo. Então assim, você acaba sendo obrigado, para não perder carga horária, a pegar disciplinas ou eletivas que não são da sua formação inicial. Por isso que a necessidade de a gente pensar na revogação do novo ensino médio não é nem só pensar da gente estar trazendo o filho do pobre cada vez mais distante da universidade, mas é também trazer na realidade do professor cada vez mais difícil. Porque ser professor nesse país não é fácil, mas com o novo ensino médio fica muito pior, tranquilo? Eu falo tranquilo, parece que estou dando aula, né? Vamos lá, continuando. Outra questão também que eu acho que o álbum ajuda a entender muito, que é a questão da violência no ambiente escolar também. Porque hoje em dia, a questão da violência, que muitas das vezes parecia que o campo escolar era quase que imune à violência, quando na verdade a violência que acontecia no campo escolar ela era naturalizada, né? A gente vê o processo como bullying, coisas do tipo. Hoje em dia é uma demanda social que se tem, principalmente dos estudantes em relação à violência escolar. É uma preocupação, uma experiência que eu tive semana retrasada, né? Antes de todo o indicativo de greve e tudo mais. Estava dando aula e era bem numa semana onde tivemos alguns atentados no Brasil, né? E aí eu sempre falo com eles, o que vocês viram nos noticiários e tudo mais, a gente ficou um tempão falando sobre isso. Do nada veio um vento muito forte e bateu a porta. Todo mundo ficou com medo da sala. Por quê? A questão da violência escolar impacta tanto o professor como o estudante. Ou seja, antigamente a gente pensava que eram assuntos que não eram assuntos para serem tratados na sala de aula. Hoje em dia a gente vê que é uma demanda social muito grande. Quando eu passo o Brevendo Ferro para eles, eles percebem que o que o álbum fala não se limita ao espaço geográfico fora da sala de aula, mas que também ocorre na sala de aula. O racismo também ocorre na sala de aula, principalmente o racismo recreativo, que para os estudantes não é racismo. E aí tem toda uma questão de desconstrução, de você falar que aquilo ali é racismo, mesmo ele gostando do amiguinho, ou achando o amiguinho o melhor amigo, mas mesmo assim continua sendo racismo, que é uma questão que o álbum ajuda a compreender também, né? Você vê também que o Sobrevivendo no Inferno é um álbum que o grupo muda muito a linguagem comparado aos álbuns anteriores, né? Que eram álbuns até mais, por assim dizer, incisivos em relação à realidade brasileira e por isso não eram tão aceitos pela indústria cultural. A Lei de Diretriz Base, né, que é a nossa lei maior da educação, ela fala, como já falaram aqui, da obrigatoriedade de se ensinar sobre a cultura afro-brasileira e indígena na educação básica, né? Também a LDB fala sobre a exibição de filmes de produção nacional, pelo menos 2 horas, né, mensais, com obrigatoriedade também. Aí é que entra uma questão fundamental na minha perspectiva. Às vezes a sociologia, principalmente a sociologia europeia, norte-americana, às vezes se distancia muito do que os indivíduos vivem, né? E às vezes você trazendo um filme de produção nacional ou um algo como esse, você consegue aproximar e entender que a sociologia não é algo tão distante para eles como eles imaginam. Por exemplo, eu dando aula sobre necropolítica, alguns estudantes ficaram assim:
professor, eu não estou entendendo nada. Aí eu, beleza, isso acontece, pessoal. Às vezes você pode estar dando a melhor aula do mundo. O indivíduo está te olhando assim com uma cara de quem não está entendendo nada. Aí eu falei, não, vamos trabalhar isso com a música. Beleza, aí eu passei Diário de um Detento. Todos eles entenderam o conceito. Ou seja, a atividade fim foi a música? Não. A música foi um meio encontrado para se apropriar do conhecimento da sociologia. Como também a produção audiovisual em relação a filmes. Um acontecimento que marca muito a construção do Alto Sobrevivendo no Inferno é justamente o assassinato da Candelária, né? Que marca muito também a realidade brasileira sobre o acesso a direitos da população infanto-juvenil, né? Para quem não sabe, a assassinato da Candelária foi um momento muito marcante e invisibilizado da realidade brasileira, onde crianças que estavam em situação de rua e adolescentes foram assassinados em frente à igreja da Candelária. O desenrolar desse acontecimento, de fato, só fecha esse capítulo, se é que a gente pode falar que fecha esse capítulo, com um incidente com o Sandro, né, que aconteceu também, que aí dá para trabalhar, que eu trabalhei com eles, o filme A Última Parada no 74. Para quem não assistiu esse filme também, é um filme fundamental para você entender o acesso aos direitos no Brasil, porque você vê que muitas das tragédias no Brasil são tragédias possivelmente de serem evitadas se o Estado cumprisse com seu papel e se a sociedade também conseguisse ver com outros olhos essa população marginalizada, né? Então eu trabalhei o filme Última Parada no 74 com eles, e é impressionante, porque no começo do filme eu conto a história do que aconteceu, só o que aconteceu no ônibus, em relação ao ônibus, né? Não contei a história da Candelária, não contei nada sobre a vida do Sandro. E pergunto a opinião deles. Todos eles têm uma opinião muito comum, quer dizer, que não, professor, ele é culpado, né? Ele é o responsável por isso. Enfim, aí beleza, vamos assistir o filme. Quando a gente passa o filme todo, sem contar que eles choram, vocês pensam que não, mas eles choram assim com o filme é bem triste mesmo. Quando chega no final do filme assim, eles ficam, nossa professor, agora eu tenho outra visão sobre o autor desse sequestro do ônibus 74. Porque no Brasil, infelizmente, pela falta, né, de você ter uma mídia muitas das vezes que tem uma visão mais da periferia, muitas das vezes as notícias que são noticiadas acabam induzindo as pessoas a terem uma única visão sobre os acontecimentos, né? Então você vê, por exemplo, uma operação policial que está lá, sucesso da operação policial, 25 mortos no Jacarezinho. Você que não tem um filtro, você é induzido a acreditar o quê? Que todo mundo que morreu ali eram pessoas envolvidas com crime, não é verdade? E sucesso, ou seja, uma operação policial no Brasil, no território urbano, para ter sucesso tem que ter 25 mortes. Então tudo isso é bom de se trabalhar com eles, porque eles não têm muitas vezes essa sagacidade de ver a fonte, de onde está vindo isso. Como eu falei para vocês, eles consomem muito conteúdo que viraliza, e muitas das vezes esse conteúdo que viraliza é um conteúdo extremamente parcial, na verdade. Tem quanto tempo? Continuando então, pessoal, 3 minutos, né? Para finalizar então, a questão da educação em direitos humanos, né? Que eu acho que também é um campo muito fértil para os docentes, né, que querem atuar na educação básica, seja de maneira formal ou informal. A educação em direitos humanos é um campo que se aproxima muito da realidade das ciências sociais e das ciências humanas de maneira geral, né? Então, quando eu estava trabalhando com eles os direitos humanos, eu fazia um trabalho muito interessante, que era tentar fazer com que eles produzissem algo em relação àquele direito que nós estávamos falando. Por exemplo, falei com eles sobre direito à vida. No final, eu queria alguma produção sobre direito à vida. Geralmente eu pedia para eles procurarem casos de violação desse direito, que no Brasil é muito mais fácil você achar casos de violação dos direitos humanos do que você achar casos onde os direitos humanos são de fato implementados, né? Então eu falava, direito à saúde, fala uma violação do direito à saúde. Aí eles iam fazendo todo o trabalho em grupo, pesquisavam e tudo mais. No final, o que eu fiz com eles? Eu peguei o Alto Sobrevivendo no Inferno, e depois que a gente já trabalhou tudo o Alto, falei, essa foi uma produção na perspectiva brasileira, né, sobre a negritude no Brasil. Queria que vocês fizessem um comparativo com a realidade norte-americana, que é uma realidade que também passou por um processo de escravidão, que também teve processos que influenciaram muito, né? Na maioria das vezes eles pegavam rap também norte-americano para falar sobre esse comparativo entre a realidade norte-americana e a realidade brasileira, né? Um grupo pegou um filme, que agora me falha a memória, que o filme fala muito do que a música Fórmula Mágica da Paz fala, né? Que é a música, na verdade, pra mim, a melhor música do álbum, assim, porque é um álbum muito pesado e essa música eu acho que traz um sentido de esperança, né? Periferia não é só miséria, periferia não é só violência, periferia não é só isso e aquilo, né?
e que também tem uma necessidade, assim, às vezes a gente estuda ciências sociais, a gente fica um pouco descrente com a humanidade, né? Então, eu não quero também que meus estudantes saiam dali pensando que, enfim, não há nada o que se fazer, né? Então, um grupo lá trouxe esse filme, que agora me falha a memória, mas que a produção visual, a produção daquele filme, a forma como eles apresentaram, fez valer todo o semestre. Só aquele grupo ali tivesse aprendido sobre Estado de Direito, Estado de Exceção, o que é esses direitos humanos, para mim já estava valendo. Então, eu vejo que esse álbum ele consegue trazer aproximação entre a teoria social que é produzida no campo acadêmico, a teoria que é produzida nas ruas, que muitas das vezes é mais relevante para esse público do que a produzida na academia, e a realidade desses indivíduos, que muitas vezes é uma realidade que é perpassada pela violência, pela negação dos direitos, coisas do tipo. Para finalizar, né, o nosso currículo em movimento, ele deixa muito, é um currículo que ele deixa muita margem para o professor trabalhar da maneira como ele vai entender, até porque é um currículo que ele adota muito a teoria do Basil-Bernstein, que é uma teoria de um currículo aberto, não um currículo coleção, onde os conteúdos estão ali só para serem passados também. Inclusive, a educação em direitos humanos é um dos eixos transversais do nosso currículo em movimento. Então, para vocês que querem, de fato, adentrarem na carreira, né, pública que no DF em relação à docência, eu acho que você trabalhar direitos humanos, você trabalhar a música, principalmente os racionais, é uma maneira muito interessante de você se aproximar com esses indivíduos, porque às vezes o que a arte traz, que é essa questão da sensibilidade, você conseguir tocar a alma do outro, a teoria social não consegue fazer. Então, mais é isso, pessoal. Bom, obrigado, Vinícius. A gente percebeu que muitos pontos em comum, né, entre a fala dele e da Jordana, e a gente não para por aí, né? Agora temos a Mariana. E antes da Mariana, eu queria lembrar vocês, gente, da inscrição, como a Ana falou, a importância da inscrição no curso, nesse evento, né, especificamente lá no SIGA, para que todos consigam receber o certificado. Eu tentei fazer agora, mas só dá os eventos a partir do dia 9, amanhã no caso, eu não sei se ainda pode. Talvez você não tenha feito a inscrição, primeiro você tem que fazer a atividade geral, para depois você entra para... Exatamente. Ah, tá bom. Qualquer coisa no final a gente pode auxiliar também, não tem problema. Mas é isso. Mas bom, seguindo com a dinâmica aqui da nossa atividade e apresentando a Mariana. Bom, a Mariana de Abreu é doutoranda em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação da UNB, mestre em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e especialista em estudos afro-latino-americanos e caribenhos. Pesquisa a relação entre música e conhecimento e teorias da interseccionalidade e teoria pós-coloniais. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Eu também queria começar agradecendo o convite. Assim, é sempre bom ter esses momentos de diálogo, de conhecer o trabalho dos colegas, de conversar mesmo. E principalmente a Ana, assim, que fez o convite, então é muito legal participar. E o que eu vou falar hoje desvio um pouco assim, do que os colegas falaram, porque eu não trabalhei especificamente com racionais, eu trabalhei com a música negra de uma forma mais ampla e o hip hop teve um atravessamento muito forte. Na minha pesquisa, tem ainda um atravessamento muito forte na minha pesquisa, e eu vou falar assim, bastante pautada no que eu pesquisei no mestrado. A minha pesquisa, e eu preparei aqui uma fala também para não me perder, né? A minha pesquisa do mestrado, eu analisei a música produzida por pessoas negras como uma forma de produção de conhecimento e de teorização sobre o mundo. Então, o foco da minha pesquisa não foi exatamente um artista em si, ou as letras das músicas em si, mas foi quais são as ferramentas que a música pode ofertar para esses artistas para produzir reflexões sobre o mundo, para produzir teorias sobre o mundo. E eu tive esse foco nas ferramentas porque eu acho que ela tem um potencial da gente, primeiro, da gente ler a música da forma como a música quer ser lida, né? Porque a gente lê a música, não é a mesma coisa que ler um texto, não é a mesma coisa que ler um quadro, não é a mesma coisa que ler uma estrutura, porque cada um tem uma forma de dizer que tem recursos, né, próprios. A música tem formas de você colaborar com outros artistas específicos, de você usar samples de outras músicas. Então isso é importante para mim, porque a gente também pode ver como que o hip hop enquanto ritmo ele faz experiências de como interpretar o mundo que vão mudando ao longo do tempo. Como que o hip hop de hoje, por exemplo, tem uma reflexão muito forte sobre paternidade, que não estava presente há muito tempo atrás, com tanta força.
sobre papéis de gênero que não estava presente com tanta força. Tem uma presença muito maior de pessoas trans no hip hop agora do que tinha uns anos atrás. Então, como que o hip hop dá ferramentas que os artistas podem ou não usarem para criar reflexões sobre o mundo. E na minha dissertação, eu analisei especificamente a produção do Emicida e da Beyoncé. E eu olhei os dois álbuns mais recentes na época dos dois, né, que eram o Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa e o Amarelo, do Emicida, e o The Gift e o Lemonade, da Beyoncé. Embora eu tenha olhado para esses dois artistas, eu não queria que eles fossem considerados exemplos diferentes de uma coisa que só eles fazem. Eu queria mostrar como que eles são inseridos em uma tradição que usa a música como recurso intelectual, e isso surgiu muito da leitura de autores negros e da percepção de como que para esses autores a música era importante, né? Se tem um capítulo do Boy sobre música, um capítulo da Patrícia Hill Collins que leva a música em consideração, se tem a Sueli Carneiro que trata de música, então tem alguma coisa aí que é importante, e que é importante a gente pensar por que e como que ela se constitui como espaço intelectual. E aí, na minha pesquisa, eu analisei como que eles olham para os temas de família, afetos, vulnerabilidades e coletividade, mas hoje eu quero falar de um ponto muito específico, que é como que eles mobilizam ferramentas da utopia e da distopia para pensar soluções para problemas sociais e para pensar o mundo em si. Então eu queria começar falando que assim, a música ela pode ser, a música negra especificamente o reggae, pode ser abordada dentro da sociologia de várias maneiras, e eu tive que organizar essas abordagens para eu tentar entender o que eu queria fazer, né? Então a primeira forma, o primeiro eixo, são 4 eixos que eu organizei de como que as músicas podem ser entendidas, é que a música ela funciona como uma trilha sonora em um momento histórico. Então as pessoas se organizam, elas se encontram num lugar, e esse lugar favorece debaterem algum tipo de coisa. Ele cria espaços de sociabilidade, cria formas que as pessoas podem se organizar. Então isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vai pensar os clubes de soul nos anos 80 no Brasil. Porque ali as pessoas iam escutar músicas em comum, aí tinha o Tim Maia, tinha uma estética compartilhada, do Black Power, do Black's Beautiful. Muitas vezes tinha algumas pessoas ali que falavam inglês, legendavam os clipes de música, de artistas internacionais que projetavam, então que circulavam muito esses discursos, entre países também. Então a música, nessa abordagem, ela funciona como um fator de sociabilidade importante. Uma outra coisa, o segundo eixo, é a música como retrato de um contexto. Então a música ela pode servir para os atores denunciarem um tipo de injustiça, eles podem servir para os atores contarem uma história sobre si, sobre a comunidade. E isso tem uma função importante, primeiro, de intervir, de incidir sobre a narrativa histórica que é hegemônica e propõe outras narrativas, mas ela também serve como uma forma de autoprodução dos sujeitos. Então, as pessoas podem problematizar estereótipos, elas podem propor outras formas de representação de um grupo que é marginalizado através da música, que é um discurso que circula, né? Uma terceira forma de abordar a música é a música como veículo de informação, a música como veículo de discurso. Então, quando a gente pensa no rap, por exemplo, como uma forma de discurso engajado, comprometido com um programa político, a gente está falando, existe um conjunto de discussões que essa música ajuda a amplificar. Ou então, quando a gente pensa no rap, na abordagem pedagógica do rap, como que existe um conjunto de teorias que o rap ajuda a entender. Então, a gente pode ver a música nessa função de veicular um tipo de informação. E a quarta abordagem, que é a abordagem que eu me interesso no meu trabalho, é a música como essa ferramenta de produção do conhecimento. Então, aqui, as técnicas como samples, as técnicas vocais, as colaborações, o uso da língua, o humor, são em si ferramentas epistêmicas como ferramentas de produção de conhecimento, que permitem aos artistas refletir sobre o mundo, teorizar sobre o mundo e explorar formas de intervir nele. Então, enquanto as outras formas estão concentradas em como que a música interage com o mundo social, aqui eu queria olhar para a música dentro dela mesma, assim, como que a música funciona dentro das ferramentas que ela mesma tem. Assim, é preciso compreender essas ferramentas para que a intelectualidade da música seja entendida nos seus próprios termos.
Isso não quer dizer que qualquer música feita por pessoas negras é essencialmente uma música crítica. Mas que ela, em especial o rap, fornece recursos que favorecem esse tipo de reflexão e o aproximam de reflexões teóricas feitas por intelectuais diaspóricos. Eu queria olhar então para o rap, como o rap tem sido usado como forma de criar projetos políticos e como eixo de organização de grupos e comunidades no contexto brasileiro. E aí eu vou entrar especificamente no que eu quero falar, que é que uma dessas ferramentas que eu achei foi o uso de elementos de narrativas utópicas e distópicas. E a utopia, nessa chave que eu trabalho, e a distopia são gêneros literários que pensam processos de mudança social. E qual que é a diferença dos dois? A utopia é um gênero centrado em deslocamentos, em viagens. Então, é um personagem que está num lugar, vai para um outro lugar que ele considera ideal, e a partir do conhecimento desse lugar ideal, ele volta e começa a refletir criticamente sobre o lugar onde ele veio. E a distopia, ela não é centrada nesse deslocamento, mas ela é centrada na linguagem. Como que a linguagem, em algum momento da narrativa, deixa de ser uma forma de reproduzir o mundo e passa a ser uma forma de intervir no mundo. Como que a propaganda é questionada, por exemplo, é um dos elementos centrais. Uma outra questão que é muito importante é a ideia de violência e contra-violência e pensar esses processos de luta social. Então, para a utopia, o que é central é a ideia de esperança, e para a distopia, o que é central é a ideia de luta social. E é importante perceber também que a distopia não é uma forma de anti-utopia. Não é uma coisa que os sujeitos estão presos dentro daquela realidade. Mas são formas diferentes de pensar a possibilidade de mudar. E isso aparece no hip hop de diversas formas. Então eu quero concentrar em como que o Emicida faz isso na obra dele. Que é, quando a gente pensa na forma como o Emicida se apropria de uma estética afrofuturista, e o afrofuturismo aqui pensado em como que a gente pensa em alternativas de futuro, tendo como referência formas de passado, isso é uma forma de deslocamento temporal, não é necessariamente um deslocamento geográfico, mas de pensar uma outra sociedade que é não colonial ou pré-colonial como forma de referência, né, que pensar que existiam sociedades ricas ali culturalmente, intelectualmente, assim, que tinha de onde tirar influências para pensar outras formas de futuro. Então, essa referência na África, nos quilombos, faz esse deslocamento temporal, e aí ele faz um esforço também de retomar símbolos de culturas marginalizadas, não só de cultura negra, mas também culturas asiáticas, ou até mesmo formas de apropriação, por exemplo, do cristianismo, que ele vai tentar usar como fonte de inspiração. Então, quando a gente pega aquela música Principia, né, é um grande manifesto disso, como que a gente cria narrativas utópicas para pensar o mundo, como que a gente experimenta uma alternativa. Então, quando ele fala, né, em Principia, o cheiro doce da ruda, pensa em Buda calmo, pensa, busca uma ajuda, às vezes me vem um salmo, tira a visão que muda, é tipo um oftalmo, e eu que vejo além do palmo, por mim, tu, algo calmo. Ali tem um conjunto de referências que passam pelo budismo, que passam pelo cristianismo, que passam pelas filosofias do Ubuntu, que ele está tentando, né, fazer conversar para pensar uma alternativa. E a mesma coisa acontece lá em Iluminência Parda, quando ele vai falar: fiz a fé ecoar como catedrais, saco igual torás, mato igual corais, tubarão voraz de saberes orientais. Meu cântico fez Atlântico, um detalhe quântico, busque minas temporais. Então, até essa ideia de colaboração entre espaços geográficos diferentes que aproxima povos dos Atlânticos negros. E aí as abordagens distópicas aparecem muito quando ele tenta, quando ele usa o humor como uma ferramenta crítica que ridiculariza a própria estrutura racista do Estado, da sociedade. Porque o humor aqui, né, quando a gente vai estudar o humor no ensino médio, o que é humor? O humor é uma coisa que desloca uma percepção corriqueira de uma coisa, né? Então o humor faz a gente ver, tipo, como que a gente poderia ver isso de outra forma? E aí ele usa isso muito nas músicas. E aí, por exemplo, ele vai criticar os processos de individualização políticos acentuados pelas redes sociais, quando ele vai falar, né, bem louco de like e brisa, que a rede social dá o que nós queremos enquanto rouba o que nós precisamos. Então, ele vai fazer essa crítica de individualização, ou a própria ideia de preço no topo, que ele vai criticar como uma forma de individualização que é perigosa. E ele vai falar, essas
formas, combinadas com o contexto racista, dão dois desfechos. Um que ele coloca em esmalho, que é o sujeito desiste, o sujeito vai à ruína, esmalha na música sobre depressão. E aí, o outro é um colapso social total, que ele vai falar de paisagem, que é como um bom cemitério, tudo está em paz. E aí, como que ele dá alternativas para isso, para essas duas coisas? Ele pensa em formas de coletivização, né? Assim, esses dois álbuns dele são álbuns que pensam em formas de coletivização política como finalidade antirracista ou anticolonial. Então, quando ele vai falar, né, medo termo por diversão, é subalterno, subversão, tudo interno. Eu fiz inversão, a meta é eterna, a imensidão, como a abelha se acumula sobre a telha, eu pastoreio a negra ovelha que vagou dispersa, polinização pauta conversa, até que nos chamamos de colonização reversa, é justamente pensar essa alternativa que não é só inverter, mas é fazer outra coisa, fazer uma coisa com base em outras reflexões, outras alianças, outras epistemologias. Então, é um exercício muito tentativo, né, de alternativas e de saídas para o contexto de injustiça e vulnerabilidade que as pessoas estão inseridas. Então, aqui, nesse trecho que eu falei, né, ele deixa claro como ele vê a articulação de pessoas negras como algo perigoso no sistema de opressão, como um enxame de abelhas que se apresenta embaixo da telha, uma vez que elas podem propagar a ideia de emancipação, de resistência, que culminariam nessa narrativa em processo anticolonial. E essa função imaginativa da música ajuda a entender como ela pode servir, como fala o Achille Mbembe, para tirar os sujeitos e grupos subalternizados da posição de objeto que os eixos de poder colocam eles. Assim, eles recusam o estado de apenas corpo em favor da valorização, da teorização, das relações multifacetadas e polimorfas que situam seus corpos não no registro de objetos, mas no registro de criatividade. E aí eu vou citar diretamente o que eu escrevi, que é: dessa maneira, tanto a utopia quanto a distopia cumprem uma função crítica na obra da Emicida, inseridas em um discurso afrofuturista e especulativo que busca reclamar e recuperar o passado, contrariar as realidades negativas e elevar as positivas que existem no presente, e criar novas possibilidades para o futuro. Essa função se dá na identificação de justiças, no resgate de outras epistemologias e imaginação de alternativas de futuro. E por esse motivo, ele incentiva a solidificação de diálogos comunitários em torno da elaboração de projetos sociais. Bom, obrigado, Mariana, mais uma vez. Bom, agora essa é a parte que a gente faz esse bate-bola aí com vocês, né? Então sintam-se à vontade para fazer perguntas. E fazendo já uma contribuição da minha parte, né? Eu percebo que aqui a gente tem vários pontos em comuns, né? Das três falas, assim. A questão da memória, a questão da educação, né? Essa presença e a necessidade de fazer essa conexão com a realidade dos alunos, né? Tanto no ambiente da educação básica como no ambiente universitário. E aí, ouvindo vocês falarem, eu fui percebendo e vendo memórias assim, rememorando, né, algumas coisas pessoais em relação ao Racionais, assim, a forma como a gente automaticamente, quando começa a ouvir uma música dele, seja qual for o álbum, assim, a gente tem essa sensação de nostalgia, né? De lembrança, de ter essa questão do local que você morava, os amigos, como que era, né? Ter esse sentimento de ouvir o Racionais. Então, pegando um pouco do gancho das três falas, eu percebo que tem uma memória, assim, né? Nessas músicas, assim. E é uma memória que ela não é escrita, né? É uma memória que ela é cantada, ela tem uma moralidade, ela tem uma certa ginga, porque eu percebo também que esse álbum, como o Vinícius falou, apesar de ser um álbum pesado, ele tem uma sonoridade que tem esse balanço, né? Que tem essa como o próprio Mano Brown comenta, né? Tem esse batuque, tem essa ginga que o samba, né, proporciona e faz uma conexão com o rap ao passar dos anos. Então, além disso, a gente percebe como que tem essa conexão da negritude de forma positiva. Além da crítica social, além da denúncia sistemática do racismo brasileiro, né, e várias outras formas de discriminação, como foram citadas aqui na mesa. E aí eu percebo também que, como a Mariana, a Jordana e o próprio Vinícius falaram, tem a questão também do balanço do cenário político do país, né? A forma como a gente consegue
ter uma noção do contexto social, né? Então, o álbum Sobrevivendo no Inferno, lançado em 92, por exemplo, a gente consegue ter essa dimensão das incertezas do Brasil, né? A crise financeira, né? Essa questão da democracia também ali no período do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente consegue perceber como que o rap está associado ao cenário político, ao contexto social. E como que isso deve, né, essa necessidade de ser trabalhado em sala de aula. E aí tem um outro ponto, e eu já passo para a minha pergunta, de que forma vocês três, né, analisam a importância do hip hop na quebra do cânone, tanto na educação básica como no cenário universitário. E eu falo do cânone nesse sentido que vocês apontaram brevemente, da questão da oralidade, da questão da pintura, da cor, porque como a Jordana comentou, né, eu venho do grafite e pra mim, assim, desde novo, sempre foi mais fácil entender as coisas através da imagem. Sempre tive essa relação com a imagem. Então, a escrita, principalmente depois que eu entrei na universidade, foi um dos meus principais desafios. Então, pensando um pouco nisso e talvez trazendo um pouco de uma questão particular, como que vocês analisam isso, assim, essa quebra da escrita, a necessidade de trabalhar outros campos, né, de educação através do rap, do hip hop, do grafite, enfim, todos esses pontos, né, relacionados à arte como um todo. E aí a gente pode passar para vocês preferem responder pergunta por pergunta ou faz um conjunto de perguntas e responde uma vez? Pode ser? Alguém mais gostaria de... Tá, a Ana. Ok, vai. Primeiramente, boa tarde, assim, é um prazer poder ouvir vocês. Acho que a gente estava muito empolgado com essa mesa hoje, assim, eu sabia que ia ser incrível receber vocês aqui. E a gente também poder refletir sobre sociologia, ensino de sociologia, educação, mas também sobre, enfim, intersecção, todos vocês apontaram isso em algum sentido. Eu vejo, assim, ouvindo vocês falar, como existe o tempo todo um jogo, né, entre tradição e modernidade, projetos coletivos e projetos individualizantes, né, passado, presente, utopias, distopias, o que a gente tem agora, o que a gente consegue projetar para o futuro, né? Mas minha pergunta seria como a gente, de alguma forma, eu convivo com muitos professores de sociologia do ensino básico e particular também, e eles possuem, às vezes, em alguns espaços, dificuldade de falar sobre racismo, abertamente sobre racismo. A gente ficou pensando talvez que uma música fosse e o rap, principalmente o hip hop, como uma dessas alternativas para lidar com isso em sala de aula. Por exemplo, enfim, eu conheço um professor que falou de racismo e na segunda-feira tinha um professor, um pai batendo na porta, né, da sala de aula falando que o professor era comunista e que estava, né, enfim, querendo doutrinar a filha dele, etc e tal. Então eu gostaria que vocês, o Vinícius trouxe isso com muita força, mas acho que vocês, se vocês pudessem falar mais a respeito de como o rap, o hip hop e a música, né, como a Mariana apontou, né, de uma forma muito enfática, ela funciona como um dispositivo e um instrumento para que muitas vezes em sala de aula você possa dizer esse não dito, que é muito comum na sociedade brasileira, né? A gente às vezes não pode ensinar literalmente, e isso é muito comum em contextos de escola particulares, onde professores de sociologia atuam, né, e não poder falar abertamente sobre isso, mas que buscam esses dispositivos, inclusive através da música, para que talvez isso seja uma forma de falar a respeito e poder, enfim, dialogar com isso em sala de aula. Então, esse seria a minha pergunta para vocês. Obrigada, Ana. Gente, boa tarde. Eu realmente amei essa mesa. Enfim, é um prazer escutar de novo o Vinícius sempre, mas também ouvir você, Mari, pela primeira vez falando assim, é bem legal. A minha pergunta é um pouco parecida com a do Lucas, mas talvez lá em outro lugar, porque eu acho que a gente pensar, quando a gente é das redes sociais, a gente pensa o impacto do aspecto social na arte, né? Na literatura, a gente quer tirar o social de tudo. Uma imagem,